Bom dia a todos que gostam de uma mensagem da palavra de Deus. É lindo o Evangelho, porque é o único Evangelho que consegue transformar as pessoas. É o único Evangelho que consegue ajudar as pessoas. Eu, você, tantos aí fora já foram ajudados por esse Evangelho. Um Evangelho que transforma a pessoa através de Jesus Cristo. Aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ele ressuscitou. Quando pessoas começam a falar que cristão, pessoas que pregam da palavra de Deus, é chato, é uma pessoa perturbada. É uma pessoa endemoniada. É uma pessoa daquele jeito que o diabo gosta. Colocar palavras sem saber. Às vezes, e muitas das vezes, as pessoas falam pelas pessoas. Não pode falar não porque não sabe. Ninguém está no coração de ninguém para saber. Então, Jesus, ele veio a esse mundo, não foi para escravizar ninguém. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, é por amor a Deus. É por amor ao Evangelho. O único Evangelho que transforma as vidas sem precisar ingerir nada. É só uma comida que você não consegue enxergar. Uma comida invisível. Um alimento invisível. Nem só de pão viverá o homem. Essa mensagem que eu quero começar aqui hoje é uma mensagem que está na palavra de Deus, está na Bíblia. A gente vamos ler a Bíblia. Um pregador famoso que se tornou um profeta. Em todas as igrejas, em todo lugar que você for, você vai ouvir esse nome. Profeta. E profeta de Deus. Falamos de Jesus, que é o primeiro missionário, o segundo homem a chegar na Terra, através de milagre? Não. Milagre só houve um, que foi Jesus. Mas foi o segundo homem a chegar aqui na Terra. Porque primeiro foi Adão, feito por Deus, com as suas mãos. Do barro fez o homem, o primeiro homem, Adão. Ele tinha tudo e ele não valorizou. Isso porque tinha tudo. Imagina se não tivesse, meu Deus. Para vocês verem que valores nem todo mundo dão. E o que Deus deu para ele ali só era para cuidar. Cuidar daquela fruta. A fruta do conhecimento. Não precisava nem passar perto, nem tocava. Só cuidar. Cuidar para ele mesmo não mexer. Só tinha ele de ser humano, mas a mulher dele, a Eva, a sua companheira. Então vemos que Jesus Cristo, ele vem através de um milagre. Deus o envia. Aí já estamos falando do segundo homem. Agora sim, o perfeito, o maravilhado, o abençoado, aquele que morre na cruz do Calvário por mim e por você. Então vemos que o Evangelho é satisfatório, porque teve alguém importante que morreu por você, por mim também. Esse alguém é chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, aquele mesmo que foi para Galileia encontrar com os 12 discípulos. Os 12 discípulos achavam que Jesus estava morto. Olha que a mãe de Jesus e Marta foi avisar eles que Jesus estava vivo. Eles não acreditaram nelas.
Mas precisou eles ver para crer. E tinha um Tomé lá também, que precisou ver nos olhos para crer mesmo, senão também não acreditava. Os discípulos viram Jesus. Depois os discípulos falaram para Tomé, eu vi, mas ele não acreditava Tomé. Esse que transforma a vida. Quando ele entra no coração, quando ele brota, ele transforma. Ele modifica a pessoa. É naturalmente. É naturalmente. É lindo, o evangelho é lindo. Porque o que eu vou ler aqui hoje é um profeta que foi transformado por Jesus. Foi transformado por Deus. Por Deus. Já conhecemos passagem onde Zaqueu era um cobrador de impostos, homens das leis, que foi transformado e salvo por Jesus. Para vocês verem. É uma pequena história, mas outro dia eu resumo ela. Também lembramos de quem que foi transformado por Deus. Paulo. Quem que era Paulo? E quem que se tornou Paulo? Um dia caçador, outro dia pregador. Um dia soldado do rei e outro dia soldado de Cristo. É lindo. O evangelho é lindo. O evangelho é transformador. Se você tem Jesus, tem que ter a mesma transformação de Zaqueu, a mesma transformação de Paulo, tem que ter transformação. E quantas pessoas que você conhece que foram transformadas por esse evangelho estão muito bem, super bem, e pregando da palavra de Deus. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, que Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram nele. Os três únicos que confiaram, porque todo mundo ali tremeu. Ficaram com medo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabia do Deus dele. Por isso que ele não se prostrou. E depois eles viram com os próprios olhos, o próprio rei viu. Como pode? Na fornalha tinha 3, porque tem 4 agora. Fé, confiança, perseverança, eles acreditaram. Para vocês verem, quando acredita, o poder de Deus é manifestado e as coisas acontecem assim. Falamos aqui de homens de Deus que defenderam esse evangelho. Falamos aqui de homens que foram transformados. Fora aqueles que foram curados. Porque teve também pessoas que teve curadas, os milagres, as multiplicações. É tantas coisas que esse evangelho faz. Você está vivo. Você é um milagre por estar vivo, dia após dia. Esse mundo é mau, onde as pessoas fazem o mal para as pessoas. Mas tem pessoas que fazem o bem também. Este homem teve a vida mudada. Este homem teve a vida transformada. Em qualquer igreja que você vai aí, pode ser qualquer lugar, você vai escutar dele. É tudo em nome de Jesus, é verdade. Mas precisou homem ser transformado por Jesus. Para você ver que quando Jesus ele habita, ele é luz, há uma transformação. Há um poder de Deus sendo manifestado. Porque Jesus é o único santo. O único santo. O único santo. O único poderoso e fiel o tempo todo. Aquele homem que estava na cruz falou assim para Jesus: lembrais de mim quando estiver no paraíso. E Jesus disse: hoje estaremos no paraíso. Por isso que é importante que Marcos 16:16 fala para você crer, para ser batizado e ser salvo. Imagina que acontece alguma coisa com você amanhã. Esse homem na cruz entrou para o paraíso. Falando ali com Jesus. Imagina que você não aceitou Jesus. Ou você negou Jesus. Você não quer Jesus. E acontece com você algo no trânsito, no trabalho, ou algum lugar,
e não dá tempo de você aceitar Jesus e crer em Jesus, você acha que você vai para o céu? Se a palavra de Deus fala, quem crê será batizado e salvo, mas quem não crê será condenado. Agora me fala se acontece porventura alguma coisa com você aí e você acaba ficando. Eu sei que Deus é misericordioso, é verdade, mas o dia de amanhã não pertence a você não. Você pode dormir bem, você pode acordar bem, você pode comer bem. Se chegar a sua hora, você vai como você está. Igual uma amiga minha, teve que fazer uma cirurgia às pressas, sempre teve uma vida boa, saudável, come bem, alimenta bem, e caiu na cirurgia. Precisou. Vai entender o corpo humano. Quanto mais vai envelhecendo, vai aparecendo doenças, problemas, fraqueza no corpo. O corpo vai se desgastando. Assim é. Mas Deus conhece o seu íntimo. Deus sabe a hora de você ir. Somos cristãos raizados, vitaminados, blindados com a palavra de Deus. É importante que nós pregamos da palavra de Deus, do Evangelho. Este homem é um profeta. Foi transformado por esse Evangelho. Agora vocês vão ver, se tem Jesus, tem transformação. Se tem Jesus, tem milagre. Se tem Jesus, tem uma nova criatura. Se tem Jesus, tem liberdade. Se tem Jesus, tem mensagem. Se tem Jesus, tem palavra. Se tem Jesus, tem autoridade, tem ousadia. Tem tudo disso porque Jesus, ele te concede isso para você. É um presente para você. Porque depois que você aceita Jesus, você é diferente. Você é luz para levar a mensagem. Porque Jesus é luz para te dar liberdade. E você vai conseguir, como muitos têm conseguido. Simples mesmo, você consegue. Livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 1, fala assim: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sostenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escreva a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que, em todos os lugares, adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Não importa a igreja, não importa o local, não importa o lugar. Não estamos aqui pregando placa, não. Mas estamos falando de um Jesus que está em todo lugar, onde o próprio Paulo, transformado por Jesus, ele anuncia uma mensagem através de uma carta. Para nós ficarmos cada vez mais firmes. Ele fala isso para todas as igrejas. Quantas igrejas tem no mundo? Milhões de igrejas. O que mais tem é igreja. E se você tem Jesus Cristo, você vai ser como Paulo. Não digo um profeta, mas se você tiver vontade de ser um profeta, você tem que buscar. Você tem que alcançar. Você tem que lutar para querer isso. E é uma guerra espiritual onde muitos tentam lutar, mas nem todos conseguem firmar. Muitos têm medo, muitos se vendem, muitos se entregam, muitos param na metade do caminho. Paulo prosseguiu e foi até o fim. E quantos vão até o fim e conseguem? Você acha que aqui tem pregadores, missionários, pastores, homens de Deus que levaram a mensagem, a cura, o milagre? Eliseu, Jó, Abraão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o próprio Paulo, Moisés. Quantos deles levaram a mensagem da palavra de Deus
porque eles tiveram coragem. Eles perseveraram, fizeram uma aliança com Deus, e muitos deles eram chamados o homem que anda com Deus. Então vemos que se você quer algo, tem que buscar. E quando você tem Jesus, é maravilhoso e espetacular, porque as coisas vão acontecer. O poder de Deus vai ser manifestado. O milagre, a cura, a multiplicação, as coisas que Jesus e Deus vai fazer por você que é bom, vai acontecer. Tudo é um depender de Deus. Na hora dele, no tempo dele, no dia dele. É ele que faz o extraordinário em nome dele. Nós usamos o nome dele para acontecer o milagre. Usamos o nome dele para acontecer a transformação. Buscamos ele para sermos transformados. Levamos a mensagem para ficar mais blindado. E ficamos blindados, apaixonados com esse evangelho. Porque se você tem Jesus, você vai ter uma transformação. É impossível não ter. Porque o próprio Jesus, ele morre na cruz pelos nossos pecados, para nós sermos transformados por Jesus. É lindo essa mensagem. O que lemos aqui é que um homem, ele fala para nós ficar firmado com Deus. Ele fala para nós continuar indo para a igreja. Ele fala para nós que o evangelho é bom, é satisfatório e ainda manda um abraço e uma paz do Senhor para todos nós. Esse homem morreu quantos anos atrás, milhões de anos atrás, mas está escrito aqui que a graça e a paz de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Que homem que é esse que manda uma mensagem dessa? Para todas as igrejas, para todos os pescadores, os mensageiros, aqueles que têm vontade de levar a mensagem, no começo eram pescadores de almas, de peixes. Eles pescavam porque era uma necessidade. Agora eles pescam alma para Jesus porque é evangelho de qualidade e Jesus o chamou. E quantas pessoas já te chamaram para ir para a igreja? Quantas pessoas já te chamou para louvar, para adorar, para fazer alguma coisa que tem que ser com o evangelho? Porque o evangelho é transformador. Se você pediu para Jesus ser transformado, você precisa investir nisso também. Precisa renunciar. Paulo renunciou. Quem que era Paulo? Um soldado que tinha mordomia, o mais queridinho do rei, era temente ao rei. Da mesma forma que ele era temente ao rei, ele ficou temente a Deus. Um dia ele perseguia, agora ele é perseguido. Temente a Deus até o último dia da vida dele, mesmo preso, ele pregava, ele louvava, ele cantava, ele adorava. E as pessoas viram aquilo e falavam, meu Deus, que Jesus é esse que faz com um homem preso? Tá louvando, tá adorando, tá pregando? Porque Paulo já sabia que depois dali, depois dessa vida, já havia um lugar melhor, paraíso. É bom que a gente busque a santidade, a obediência, que nos vai levar para o céu. Tem que acreditar em Jesus. Tem que acreditar na Bíblia. Da mesma forma que tem um começo, tem um meio e tem um fim, a vida do ser humano ela é assim. Nascemos, vivemos e morremos. Mas para onde que você vai? Paulo já falou para Jesus. Ele sabe onde ele iria. E ele está lá na glória, no céu, no paraíso, eu creio. Da mesma forma que Paulo está lá, aquele homem que estava na cruz falou para Jesus. Aonde o Senhor estiver, eu quero estar. No paraíso. E o próprio Jesus disse, hoje estaremos no paraíso. Então existe o paraíso. Existe um lugar após essa vida. Só basta você acreditar. As pessoas podem falar que somos loucos, mas somos homens de Deus conscientes. Sabemos o que é bom, sabemos o que é ruim, sabemos o que presta, sabemos o que não presta. Não trocamos valores, porque temos princípios e propósito. Amém. Fica na paz, que Deus abençoe a sua vida e ótima sexta-feira.